Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar um pouco para vocês hoje sobre a síndrome do intestino irritável e o tratamento osteopático. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre um conceito importante quando vocês forem pensar no estudo de vocês. Quando vocês forem pensar no estudo de vocês têm que pensar assim. Por exemplo, um paciente com dor lombar chega no meu consultório e o que ele se queixa? Ele se queixa de dor na região lombar, com irradiação, tal. Então, se você for fazer um estudo com um paciente com dor lombar, o primeiro critério que você vai ter que utilizar de desfecho vai ser dor. Se você não utilizar o critério diretamente relacionado ao sintoma principal da doença, você pode estar estudando outras coisas, não resultados clínicos. Então, esse aqui foi feito um estudo voltado para resultados clínicos. Então, como que eles fizeram isso? O que a gente sabe que o paciente com síndrome do intestino irritável tem de problema? Ele tem basicamente sensibilidade retal, ele tem dor abdominal, ele tem inchaço abdominal, ele tem constipação e ele tem diarreia. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles avaliaram exatamente esses desfechos. Então, eles avaliaram sensibilidade em todo o colo, avaliaram aquela sensação de plenitude gástrica, distensão abdominal, constipação, diarreia e uma escala visual de dor, de percepção de dor do paciente em geral. Então, deixa eu ler para vocês o título desse estudo aqui, ó. Treatment of Refractory Irritable Bowel Syndrome with Visceral Osteopathy, Short-Term and Long-Term Results of a Randomized Trial. Uma das coisas legais desse estudo foi que eles utilizaram o placebo. Então, eu vou comentar também um pouco para vocês nesse vídeo como que foi feita a utilização do placebo em osteopatia, que eu achei aqui de uma forma muito correta para o procedimento que foi adotado, que no caso é a osteopatia visceral. Então, ó, a gente sabe, né, que a síndrome do intestino irritável é definida pela associação entre dor abdominal, distensão abdominal, disfunção intestinal de períodos recorrentes e tem uma escala, né, que é os critérios de Roma 3. Esses critérios de Roma 3 é uma escala que você determina quanto de problema o paciente tem dentro da síndrome do intestino irritável, porque todas as doenças têm diferentes graus de severidade. Então, a escala de Roma te dá o grau de severidade do seu paciente com a síndrome do intestino irritável através de uma pontuação. Então, sempre quando a gente coloca uma escala numérica, a gente consegue quantificar os fenômenos. Isso é sempre importante para vocês. Guardem sempre isso, tá? Então, esses pacientes, o objetivo do trabalho foi avaliar o verdadeiro valor da osteopatia visceral. Então, como que a osteopatia visceral pode funcionar como coadjuvante nesses tratamentos? Por quê? Porque normalmente esses tratamentos são totalmente medicamentosos. Então, o estudo foi feito por médicos, visou verificar um tratamento alternativo não farmacológico. Tá? Então, uma alternativa de tratamento não farmacológica para os pacientes com síndrome do intestino irritável. E aí, eles utilizaram um estudo prospectivo monocêntrico cruzado, randomizado controlado com placebo. Primeiro de tudo, a utilização do placebo que eu falei para vocês. E eles fizeram uma randomização cruzada. O que é randomização cruzada? É um conceito importante que vocês precisam entender para entender esse estudo. Então, eles selecionaram, se eu não me engano, 32 pacientes no total. E aí, eles dividiram em dois grupos. Então, tinham dois grupos de 16, aí um acabou se perdendo, ficou um grupo de 16 e um grupo de 15. Eles tinham 31 pacientes no total. O que eles fizeram? Então, ficou 15 pacientes no grupo A e 16 pacientes no grupo B. Esses pacientes do grupo A foram tratados com osteopatia visceral. Os pacientes do grupo B foram tratados com placebo. O que aconteceu depois? Eles cruzaram os grupos. Então, os pacientes que tinham sido tratados com placebo foram tratados com osteopatia visceral, o grupo B. E o grupo A, que tinha sido tratado com osteopatia visceral, foi tratado com placebo. E aí eles fizeram, dessa forma, se você tiver um N de 32 pessoas, você consegue ter no seu trabalho dois grupos de 32. Porque o grupo A uma hora foi tratado e o grupo A outra hora foi placebo. E o grupo B uma hora foi tratado e o grupo B outra hora foi placebo. Então você duplica o seu N, então você consegue fazer isso bem controlado. Qual foi o grande problema metodológico desse estudo? O que a gente chama de washout. Eles não respeitaram o washout. Então, o que eles fizeram? Trataram os pacientes do grupo A com osteopatia visceral, B com placebo. Aí eles deram um tempo de mais ou menos uma semana e inverteram. Ou seja, uma semana, pergunto para vocês, né? Uma semana é tempo suficiente para fazer um washout para um tratamento de osteopatia visceral?
quanto tempo o seu paciente com uma intervenção visceral osteopática mantém os efeitos daquela disfunção, daquele tratamento. Não se sabe. Então, será que uma semana foi suficiente? Talvez não. Talvez um mês fosse mais prudente. Então, isso pode ser uma das coisas que a gente chama de viés do estudo, tá? Então, o que aconteceu nesse tratamento osteopático visceral? Os tratamentos foram feitos um tratamento de 45 minutos, tanto o tratamento O que foi feito? No tratamento osteopático foram utilizados 45 minutos, no tratamento placebo foi utilizado 45 minutos também. Ou seja, a gente teve exatamente o mesmo tempo de tratamento para os dois grupos, tanto placebo quanto tratado. Isso é muito bom, minimiza viés. Porque se eu fizer tratar um grupo 45 minutos e outro grupo 15 minutos, obviamente, né, o grupo que recebeu mais tempo de tratamento tem uma chance de melhorar mais porque se sentiu mais tempo cuidado. Então a gente tem que padronizar tudo isso para comparar só o efeito da técnica. Então 45 minutos de tratamento, 45 minutos de placebo. Como foi realizado o tratamento? Foi realizado basicamente com técnicas de mobilização de tecido conjuntivo, de peritônio, tá? Então técnicas de uma leve vibração no peritônio, em algumas regiões específicas avaliadas com termografia. Então o estudo também utiliza uma avaliação de termografia e uma avaliação de EVA nos 9 quadrantes do abdômen, tá? Então ele divide o abdômen em 9 quadrantes e ele verifica quanto de intensidade de dor na EVA teve em cada ponto. Nos pontos de maior dor era feita uma técnica de compressão e vibração visceral. No placebo era feita a técnica de forma superficial, sem tanta vibração, mas era tocada as mesmas regiões que o paciente referia a dor. Além disso, no grupo tratado era feita uma normalização da pelve, de ilíacos e de sacro. No grupo placebo era feita também um placebo de normalização de pelve e normalização de sacro, como uma funcional de sacro nos dois grupos, tá? Visando equilibrar o parasimpático. Então, assim, os pacientes foram tocados no grupo osteopatia e no grupo placebo exatamente nas mesmas regiões. Ponto para o estudo. Os pacientes foram tratados pelo mesmo tempo. Ponto para o estudo. O washout não foi respeitado. Deu ruim. Mas tudo bem, vamos continuar analisando para a gente ver o desfecho, se foi interessante ou não. As variáveis do estudo, tá, foram os sintomas dos pacientes. Então foi constipação, diarreia, dor e distensão abdominal e uma escala visual analógica de dor para aqueles 9 quadrantes do corpo, sensibilidade retal e tempo de transição, né, de cólon total e segmentar. Então o que a gente vê? A gente vê como resultado importante que, se você olhar, depois vocês vão acabar olhando a tabela desse estudo, né, que eu acho interessante sempre olhar as tabelas que eu estou falando, vocês vão olhar que a gente tem na tabela 1, a gente percebe que não teve alteração para o quadro de depressão do paciente, que também foi avaliado, para constipação e para diarreia. Não teve alteração nenhuma em nenhum grupo em relação ao outro. Então, assim, a constipação e a diarreia não foram alterados e o quadro depressivo do paciente também não foi alterado. Agora, para distensão abdominal e dor abdominal foi alterado todas as vezes que foi feito em favor do tratamento de osteopatia visceral. Então, o que a gente pode considerar de resultado interessante nesse estudo? Que dos desfechos dos pacientes com síndrome do intestino irritável, de constipação, diarreia, dor abdominal e sensação de plenitude gástrica e sensibilidade retal, a gente consegue alterar 2 parâmetros de forma significativa, que é a sensação de distensão abdominal, provavelmente por causa da drenagem que a gente faz com as técnicas viscerais, a gente sabe desses efeitos de drenagem visceral que a gente faz com as nossas técnicas, e também a sensibilidade nos pontos específicos dos quadrantes. Agora, a gente consegue modificar outros parâmetros do nosso paciente? Nesse estudo se mostrou que não. Será que isso aconteceu por causa do washout? Pode ser. Então percebe que quando o nosso estudo tem um viés, quando a gente vai interpretar esse estudo, acaba ficando complicado, né? Então a gente não consegue ter uma interpretação limpa desse estudo, né? Que mais que tem de importante aqui nesse estudo? Esse estudo foi publicado, quer ver? Eu estava com ele aqui, numa revista de doenças de digestivas, em 2013, em dezembro de 2013, tá? Ele está no PubMed. Se vocês quiserem o DOI dele, anota aí, 10
1111/1751-2980.12098, tá? Esse é o DOI desse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte: curtam o canal, dê o like no vídeo. Além disso, mandem sugestões de temas. Mandem sugestões de temas que vocês queiram que eu comente. Então eu vou ver o que tem a ciência para falar pra gente. E a partir disso eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Obrigado. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês antes de finalizar. Eu não tenho propriedade intelectual sobre os papers, então eu não posso enviar os papers, tá? Eu posso enviar a referência. E mais para frente vou dar uma aula para vocês de como pega os artigos, mas eu não posso enviar os papers porque não é da minha propriedade intelectual. Se vocês quiserem os meus papers, eu posso enviar porque é da minha propriedade, eu que produzi. Agora, os papers que eu uso são papers que estão no PubMed. O máximo que eu posso fazer é passar a referência do PubMed, como eu costumo fazer sempre. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, sugestões e reclamações aí nos comentários. Valeu, galera, um grande beijo. Sou o professor Leonardo Nascimento. Curta o canal e compartilhe. Valeu, tchau, tchau.